Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo mais um episódio da nova temporada do podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre ladrões de energia. Que é importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada pela liderança regenerativa. No último episódio, construímos a base do nosso jardim, um ecossistema de confiança. Mas um jardim com um solo fértil ainda pode morrer se a sua energia for drenada. Pense na bateria de um celular. Não adianta ter o aparelho mais moderno se a bateria vive em 10%. Com a nossa equipe é a mesma coisa. Hoje vamos falar sobre os ladrões de energia, aquelas práticas e processos invisíveis que sugam a motivação e a produtividade do time. E vamos descobrir como o líder regenerativo atua como um guardião da energia, protegendo a bateria da sua equipe. Então já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho para a gente bater esse dedo de prosa. Já aproveita e envia esse episódio para um amigo, compartilha com alguém que você ainda não compartilhou, não sabe desse podcast. E se puder, dê uma nota aí para a gente, para que essa plataforma onde você nos ouve possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos ver como você, líder, consegue proteger a sua equipe do desgaste invisível? Vamos identificar aqui os drenos, os 4 ladrões da energia corporativa. A energia de uma equipe não acaba por causa do trabalho duro. Ela acaba por causa do trabalho inútil e da frustração. Existem 4 ladrões que entram silenciosamente na nossa sala e roubam mesmo, tá? A energia de todo mundo. Número 1, ladrão das reuniões inúteis. Quem aqui, hein? Nunca passou por isso? Levante a mão. É o mais famoso. Reuniões sem pauta, que poderiam ser um e-mail, um WhatsApp, com pessoas demais que começam atrasadas e terminam sem uma decisão clara. Gente, isso ainda acontece, né? Que triste. Elas não apenas roubam o tempo, roubam energia mental e geram um sentimento de improdutividade. Tá fazendo sentido, gente? 2. O ladrão da burocracia excessiva. Aquele relatório que ninguém lê, aquele processo de aprovação com 10 etapas, aquela planilha que precisa ser preenchida 500 vezes. A burocracia desnecessária gera frustração e um sentimento de que estamos trabalhando para a empresa e não para o cliente. E o terceiro ladrão é o ladrão da falta de clareza. É a famosa mudança de rota no meio do projeto.
a falta de prioridades claras, né, que tudo acaba sendo para ontem. Quando as pessoas não sabem para onde estão correndo ou por que estão correndo, elas cansam muito mais rápido. A incerteza é um dos maiores drenos de energia que existem. E o quarto e último ladrão é o ladrão do microgerenciamento. O chefe que pergunta de 5 em 5 minutos sobre o status, que precisa aprovar cada vírgula, que não dá autonomia. Ele não apenas irrita, ele passa uma mensagem de desconfiança que suga a energia e a produtividade da equipe. Nossa, mãe. Bom, gente, esses 4 ladrões, que infelizmente ainda são comuns no meio corporativo, para mim, todos são assim muito reais, né? E como que é importante a gente olhar para isso e fazer as mudanças. Parar de fazer as coisas no automático, sabe? Sem ter consciência do que está acontecendo, sem se perguntar se isso tem sido eficiente, porque sempre fazer sempre a mesma coisa o tempo todo. Então, essa história da reunião, pô, nossa, como tem reunião inútil, sabe? Para quê? Parar uma galera, muitas vezes pessoas que não precisavam estar lá, né? São convidadas, não tem tema, é uma confusão danada. Então, é muito ruim. Essa burocracia excessiva, a gente precisa olhar o que é fundamental para que o processo aconteça, mas o que tem de excesso nisso que não atrapalha, né? Aliás, não ajuda, atrapalha muito mais do que ajuda. Essa falta de clareza, ficar mudando as coisas, pedindo tudo para ontem, isso sobrecarrega muito. E esse microgerenciamento, nossa, eu não suporto ter um líder que fique aqui no meu cangote de 5 minutos. Eu não aguento. Para mim, realmente não funciona mesmo. Então, veja o que está acontecendo no teu caso e procure olhar para isso e para outras questões que possam estar roubando o tempo e energia da sua equipe e que você possa trabalhar em cima disso, né, para melhorar. E eu quero trazer para vocês, né, o líder como guardião dessa energia, 3 estratégias de proteção. Um líder regenerativo não aceita esses ladrões como parte do sistema. Ele os combate ativamente. Como? 1. Pratique a reunião minimalismo. Torne-se um guardião do tempo da sua equipe. Antes de marcar ou aceitar uma reunião, pergunte: podemos resolver isso de forma assíncrona? Se a reunião for inevitável, garanta que ela tenha um objetivo claro, uma pauta definida e uma duração máxima. Exemplo, vão ser 25 minutos, 50 minutos, em vez de 30 ou 60. E o mais importante, termine toda a reunião com ações claras e responsáveis definidos. Isso é muito importante. Então vamos lá. Primeiro ponto, tá? É perguntar o porquê da reunião, qual é o objetivo da reunião. Quem está convocando tem que saber. Se a pessoa não souber responder, então não tem por que ter reunião. É para quê? É para resolver uma questão de ego dessa pessoa? É para realmente resolver um problema da empresa, um desafio, uma questão que envolve várias pessoas? Quanto tempo vamos precisar? E tem que ter alguém para controlar esse tempo, tá? Porque senão não adianta. E o mais importante, né? Definir. Terminou a reunião, tá? O que definimos então? Quem vai fazer o quê, em quanto tempo, quando vai entregar? Isso tudo é muito importante. E às vezes a gente se perde, tá? Porque às vezes quer agradar o outro, faz uma piadinha, sai fora do foco da reunião, né? E termina uma reunião sem sentido. Então, faz muito sentido praticar a reunião minimalismo. 2. Casse e elimine a taxa de frustração. Torne-se um caçador de burocracia. Pergunte ativamente à sua equipe: qual é a coisa mais estúpida ou o processo mais frustrante que vocês precisam fazer toda semana? Escolha um desses processos por mês
e dedique-se a simplificá-lo ou eliminá-lo. Mostrar que você está lutando contra o sistema em favor da equipe é impulsionador de energia e gigantesco. Então, olha como isso é importante. Lembra o seguinte: procure verificar com outros setores se o que você vai mexer, tirar, eliminar ou diminuir, não vai impactar em outros setores. Então, é muito importante a gente fazer essa checagem, tá? Porque às vezes a gente acha que o que a gente vai eliminar ali tem a ver só com o nosso setor, mas é importante para o outro setor, para o anterior ou para o seguinte, enfim. Então é importante checar isso e não tomar a decisão de forma equivocada. O terceiro, crie rituais de recarga. Proteger a energia não é só eliminar o que drena, mas também adicionar o que recarrega. Crie pequenos rituais. Comece a semana com uma reunião de 15 minutos, focada apenas em alinhar as 3 prioridades da semana, por exemplo. Termine a sexta-feira com uma rodada de qual foi a nossa maior vitória coletiva essa semana. Celebre o progresso, por menor que seja. É um poderoso gerador de energia. E como a gente esquece de celebrar os pequenos passos, a pequena vitória, o pequeno progresso, né? A gente acha que, de repente, foi mais do que obrigação. Então, enquanto líderes, eu acho importante a gente dar essa oportunidade, né, de conduzir isso. Não precisa ser necessariamente uma reunião, mas de repente você tem um grupo no WhatsApp com a tua equipe. Pergunta lá. As pessoas vão falando, né? Uma vai lembrando, pô, e aquilo que aconteceu, e essa situação, também achei que foi muito válida essa semana. Então, gente, é importante a gente fazer esses movimentos, né? Volto a dizer, isso conecta muito. E traz, né, mais humanidade para a equipe. Mostra o quanto que você está realmente envolvido e querendo fazer com que a sua equipe esteja mais feliz, esteja com mais energia, esteja mais engajada. Então, pense sobre isso. Manda aí uma mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 22 99 222 1003. Conta para mim o que mais está fazendo sentido, o que você já faz para ser o guardião da energia da sua equipe, que você tem feito. Conta, porque vai ser importante. De repente tem um líder que vai saber do que você me trouxe e vai falar, nossa, isso serve para mim? Faz sentido? Então é muito sobre isso, gente. Vamos botar a boca no trombone ou a escrita no trombone através desse WhatsApp. Realmente faça o contato, mande a mensagem. Eu vou poder te responder por áudio e vai ser um grande prazer e honra, né, poder também compartilhar das suas ideias, do que você tem feito por os nossos líderes, tá? Conto com a ajuda de vocês. E vamos para a nossa semente da semana, para você começar a atuar como um guardião da energia. A semente dessa semana é a auditoria de agenda. Peça para cada membro da sua equipe e faça você mesmo olhar para a agenda da semana passada e circular todas as reuniões recorrentes. Em uma conversa 1 a 1, pergunte sobre cada uma delas. Essa reunião ainda faz sentido? O objetivo dela é claro? A sua presença é realmente necessária? Por que plantar essa semente? Porque vocês provavelmente descobrirão que estão carregando reuniões fantasmas que perderam o propósito há muito tempo. Eliminar apenas uma dessas reuniões da rotina da equipe pode liberar horas de energia produtiva toda semana. É uma ação simples, com impacto regenerativo imenso. Líderes, a nossa função não é apenas extrair a energia da nossa equipe para bater metas. É principalmente proteger e regenerar essa energia. Um líder que se preocupa com a bateria do seu time constrói uma equipe resiliente, motivada e capaz de sustentar a performance a longo prazo. No nosso próximo e último episódio, falando sobre esse arco inicial,
Vamos conectar tudo isso. Como cuidar de si e cuidar do time se traduz em cuidar do negócio também. Vamos falar sobre lucro, propósito e o futuro da liderança regenerativa. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre ladrões de energia da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado, que sou eu, Fernanda. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Este